Boa noite a todos. Na última aula, né, eu passei aí o capítulo sobre custeio padrão. Custeio padrão, e aí passei um exercício para vocês. Na verdade, foi um mapa, né? Para vocês fazerem um mapa aí. Essa. Voltei. Esse assunto é bastante simples. Custeio padrão, né? Custo padrão e pré-determinação dos custos indiretos fixos. E aí ele começa, né, explicando o que é um custo padrão. Né? Vocês chegaram a ler esse capítulo, como foi? O que é que acharam dele? Sim, li realmente bem simples. Eu achei interessante também alguns pontos. Anotei aqui para no decorrer da aula falar. Pronto, então o que é que o autor traz, né? Que custo padrão é como se fosse considerado aí um custo ideal de um produto, de fabricação de produto. Então, para que a empresa consiga, né, atingir esse custo ideal, né, ela teria que operar com 100% da sua capacidade e não ter desperdício, né? Que é algo quase impossível, né? Como o próprio autor vai dizendo aí. Então, o custo padrão ideal seria um objetivo alcançável a longo prazo com base em métodos científicos de produção. Mas é impossível, é dificílimo alcançar esse custo padrão aí ideal, né? Sem desperdício, com 100% da capacidade. Então, aí ele vai incluindo outros conceitos, né? Temos aqui o custo padrão corrente, que é uma meta fixada para o período seguinte, né? Porque você tem lá o custo da matéria-prima X, né? Sei lá, se eu fabrico computadores, né, a minha matéria-prima vai ser vários equipamentos, né? Vários equipamentos, mini equipamentos, né? Componentes, na verdade, que irão compor aquele computador. Então, eu posso fixar uma meta, né, de custo para aquilo ali, só que não necessariamente eu vou atingir, né, eu vou comprar aquele componente com aquele valor. Então, uma coisa é o que eu previ, outra coisa é o que aconteceu na realidade, por quanto eu comprei na realidade aquele componente. Então, diferente do custo ideal, né, que eu falei anteriormente, que é aquele perfeitinho, temos aí o custo padrão corrente, que leva em consideração essas deficiências que geralmente ocorrem nas indústrias mesmo. Né? As coisas elas não são tão eficientes assim, com 100%, né, de eficiência. Há desperdício, né, mesmo que mínimo. Então é muito difícil você chegar aí a essa perfeição. Então o custo padrão ele é usado para controle de custos, geralmente, né? A gente não usa o ideal, permitindo a comparação entre o custo que ocorreu, que a gente chama de custo real, vocês vão ver muito eu falar disso, né, o custo real, e o custo que deveria ter ocorrido, que é o custo padrão. Eu sempre digo nas aulas que o custo padrão é aquele que quando você vai no shopping você pretende gastar. Né? Ah, eu pretendo gastar no shopping apenas R$ 10. E o custo real é exatamente aquilo que você gasta ao voltar do shopping, né? Depois que você finalizou ali sua caminhada, você gasta, sei lá, 150. Você aí fez uma presta 10 e gastou. Então você teve uma variação aí desfavorável, porque o que você pretende
era bem menor do que o que você realmente gastou. Né? As vivências variáveis são estão me escutando. Ah, sim, Dani falou que sim. Vou continuar, qualquer coisa vocês escrevam aí no chat, porque o chat eu tô no 4G, então se caso cair aqui no Wi-Fi, vou ver a mensagem de vocês lá. Mas está dando para ouvir, professor. Vamos dar continuidade. Se não escutar alguma coisa, é só perguntar. Como? Bem, aí ele traz, né, uma primeira pergunta. A grande finalidade não é o planejamento e controle dos custos, a gestão de preços, o atendimento a normas brasileiras, né, contábeis, ou a rentabilidade dos produtos, ou ainda o retorno do investimento. Ele diz que o planejamento e controle de custos. Já está disponível, você já tem acesso, né? Por isso que eu estou já falando a resposta. Ele diz assim, em relação ao custo padrão, pode-se afirmar que é cadê, mas fala exatamente o que eu acabei de comentar com o de custeio que permite o controle dos custos a principalmente quando comparado ao real. E agora, dando esse exemplo, o custo da mão de obra por unidade de valor de R$ 1, né? Então, no mesmo período, a valor foi de 10 centavos, abaixo do que foi de 1.
Então, se o valor alçado foi de 1 e foi 10 centavos abaixo desse valor, o real foi de 90 centavos. E aí, como a gente... Alguém tem o microfone ligado. Fabrício está ligado. Deixa eu ver. Pronto. Estou conseguindo. Pronto, consegui. O valor da variação total do custo padrão e o custo real é calculado da seguinte forma, né? As 1.000 horas, que era o que deveria, né, ter ocorrido, vezes R$ 1, que era o preço, né, que você estava planejando, que deu 1.000. Certo, exílio. O custo real, né, que é 1.100 horas, que é a hora que ele gastou na realidade, vezes 90 centavos, que é o preço que ele pagou na realidade. Então, o custo real da mão de obra direta foi inferior ao padrão em R$ 10. Como a indústria conseguiu gastar menos do que o padrão, a diferença foi favorável. Então, o real, né, que ele gastou foi menor do que o que ele deveria, né, o que ele planejava gastar. Então, foi algo favorável, né? Se fosse maior, seria desfavorável. Mas como na realidade, né, como no custo real, né, o valor foi inferior ao padrão, né, temos aí uma variação, uma diferença favorável. Apesar da diferença no número de horas ter sido desfavorável, né, ele gastou mais tempo, 1.100, ela foi compensada pela variação do custo por hora de mão de obra direta. E aí a gente entra na questão do que vai ser cobrado na prova, né? Que é a análise das variações. Na comparação entre o custo real e o custo padrão, a análise das variações é aplicada para fins gerenciais, sendo importante instrumento de controle. Permite identificar quais são os setores ou departamentos que são menos eficientes. Então, ele traz aí, né, a relação, né, um exemplo do consumo de matéria-prima de um determinado setor de uma empresa. E aí, na verdade, uma indústria, né? E aí ele traz que o custo padrão foi de R$ 1.000. Como foi que ele calculou? Ele previa produzir aí 1.000 unidades a R$ 1, mas na realidade ele produziu 1.050 unidades a R$ 1,10. Então houve aí um custo real de R$ 1.155. E aí ele explica, né, como é que a gente vai calcular a variação de quantidade, né? Para efeitos da variação da quantidade, o raciocínio é este: caso o preço real fosse igual ao padrão, qual seria a variação da quantidade, exclusivamente, né, da quantidade? Então, se você considerar aqui, ó, que o preço é igual, né, os preços são iguais, né, todos os dois preços, né, tanto na situação 1 quanto na situação 2, são iguais, no caso aqui, preço padrão, e só a quantidade variar, você consegue enxergar qual foi a variação da quantidade. Então, é assim, né, esse mecanismo que ele usa para saber o quanto, né, qual foi a variação da quantidade. Então, no caso 1, né, equação 1, eu tenho que a quantidade utilizada por ele foi 1.000 unidades, né, produzida, né, que ele deveria produzir, que é o padrão, né, é 1.000 unidades. Qual é o preço padrão? R$ 1. Aí, para a gente saber qual a variação que ocorreu na quantidade, a gente repete o preço. Então, a gente considera novamente o preço padrão e considera a quantidade real. E aí a gente vai descobrir que houve uma variação na quantidade desfavorável. Por quê?
porque ele pretendia produzir 1.000 e ele produziu mais. Né? O padrão foi menor que o real, ou o contrário, né? O real foi maior que o padrão. Então, neste caso, houve aí uma variação da quantidade desfavorável. Então, para saber se a variação foi favorável ou desfavorável, né, no caso da quantidade, é só comparar aqui o real com o padrão. Sempre que o padrão for menor que o real, ou seja, o real maior que o padrão, é desfavorável. Sempre que o padrão, que é o que deveria, for maior que o real, o que você gastou ou produziu na realidade, é favorável. Esqueça essa questão de sinal, né? Porque se você tivesse colocado aqui 1.050 menos 1.000, ia dar 50 positivo. Só que isso não é o que mais importa aqui. O que mais importa é quem foi o real e quem foi o padrão na história. Então, se o padrão é menor que o real, desfavorável. Se o padrão é maior que o real, favorável, sempre, em todos os casos. Aí, qual a segunda variação que a gente vai analisar? A variação do preço. É o mesmo exemplo. Só que agora, para saber a variação do preço, eu considero a quantidade padrão no caso 1 e a quantidade padrão no caso 2. Então, se ele realmente produzisse 1.000 no exemplo 2, quanto é que será que seria esse custo? E aí eu considero os mesmos valores, porque agora eu estou olhando, né, observando aqui a variação do preço. Então, considerando aí 1.000 vezes 1, R$ 1.000. Considerando 1.000 vezes 1 e 10, 1.100. Então, no real, eu tive uma variação maior que o padrão. Então, neste caso, eu também tenho uma variação do preço desfavorável. Então, tanto a variação da quantidade foi desfavorável, porque ele produziu mais, quanto a variação do preço foi desfavorável, porque ele gastou muito mais por unidade do que estava previsto. Então, nos dois casos, eu tenho aí variações desfavoráveis. Aí, para completar, para fechar essa variação, eu tenho que somar, aí eu tenho que levar em consideração a variação mista. E aí fecha, né, tudo. Eu vou explicar agora o que seria essa variação mista. Deixa eu só ver se tem alguma pergunta. Não, então vamos continuar. Pode-se observar que a soma algébrica das variações de quantidade e preço 50 e 100, né, que dá 150, não é igual à variação total, que é de 155. Vou mostrar aqui para vocês. A gente começou o exemplo, ó, dizendo que quantidade padrão, preço padrão. Quantidade real, preço real. E aí a gente viu que a variação é de 155. Mas quando a gente calcula aqui as variações separadamente, eu achei 50 e depois achei 100, o que dá 150. Então, esses 5 aí seria o que a gente chama de variação mista, né? A variação que ocorreu, né, que pode ser obtida pela multiplicação da diferença da quantidade vezes a diferença do preço. Então, qual é a diferença entre as quantidades? 50 unidades, né? Uma foi 1.000 e a outra, na realidade, foi 1.050, né? A prevista era 1.000 e o que eu gastei na realidade, né, o que eu produzi na realidade foi 1.050. Então, tem uma variação de 50 e a outra variação foi de 10 centavos do preço, né? Porque eu pretendia gastar R$ 1, mas gastei 1,10. Então, a variação do preço foi de 10 centavos. Uma variação vezes a outra dá R$ 5. Pronto, é o que faltava para eu fechar aí a minha variação total, que é de 155 desfavorável. Então, a variação mista, né, é a diferença de quantidade, que foi 50, vezes a diferença do preço, que foi de 10 centavos. Entendido? E aí a variação total foi de 155, como já tinha sido previsto aqui. Vocês conseguiram entender como é que se calcula a variação da quantidade, variação do preço e variação mista
E aí, pessoal? Todo mundo conseguiu entender essa variação, as variações? Pronto. Temos aqui, né, o resumo de tudo. Para calcular a variação da quantidade, eu tenho que calcular o quê? Diferença da quantidade, né, 1.000 menos 1.050, vezes o preço padrão, que é de R$1, que dá 50 vezes R$1, 50. Para calcular a variação do preço, é a diferença do preço, né, R$1 menos 1,10, vezes a quantidade real, que no caso dá aí uma diferença de 105. Neste caso aqui, né, ele não está considerando a quantidade padrão. Ele já vai direto, então, achar o valor de 155, né? O que ele está explicando aqui, ó. Como objetivo do controle das variações é gerencial e diz respeito à identificação de responsabilidade, a variação mista é de pouca utilidade, já que não se pode atribuí-la a setor ou departamento específico. Assim, algumas indústrias ignoram a variação mista, optando pelo seguinte cálculo. Então, o que é que diferencia isso aqui do que a gente viu anteriormente? Que em vez da variação mista, ele coloca na variação do preço a quantidade real. Se ele colocasse aqui quantidade padrão, eu tinha que ter a variação mista. Né? Seriam três variações, a da quantidade, a do preço e a mista. Né? A do preço daria 100, a da quantidade daria 50 e a mista daria 5, como eu calculei anteriormente. Só que aqui, em vez da quantidade padrão, ele coloca a quantidade real, 1.050. Então, ele já acha a variação total, né? Só somar aí 50 mais 105. Ou seja, temos dois caminhos, né, para chegar. Não vejo um app para... Né? E aí, vocês perguntam o que é cobrado, né? O que é que o CFC pode cobrar? Eu acredito que ele possa cobrar pela lógica da variação mista, né? Só que eu não acompanhei as últimas provas para saber como é que esse assunto está caindo, mas pelo que eu vi até então, né, nas questões anteriores, ele traz a lógica da variação mista, porque ele usa, né, pelo que eu percebi, o livro de Eliseu Martins. Só que mudou a banca, né? Então é aconselhável verificar que tipo de caminho, né, se utilizam aí para calcular essas variações. Considere as seguintes equações, né? Vamos ver como é que essa banca aqui, por exemplo, considerou. Na análise de variações de materiais diretos, pelo critério que se quantifica a variação mista, veja que ele especificou. Pelo critério que se quantifica a variação mista. Uma terceira equação resultante da subtração da equação 1 pela equação 2 indica o quê? Né? A subtração da equação 1 pela equação 2 indica o quê? Variação do preço, variação da quantidade, variação de consumo, custo real ou a identificação do consumo. Nesse caso aqui, o que é que está variando? Né? Se eu tenho quantidade padrão, preço real e preço padrão, o que está variando é o preço, né? Então, isso aqui seria variação do preço. Seria a quantidade padrão vezes, aí entre parênteses, preço real menos preço padrão. Então, seria a letra A mesmo, né? Variação do preço. Aí, como é que funciona a nomenclatura? No caso da matéria-prima, a gente chama de variações da quantidade e de preço. No caso da mão de obra direta, a gente chama de variações de eficiências e variações de taxa. Né? Variações de eficiência e variações de taxa. Que é a mesma coisa, vou dizer para vocês. Variação de eficiência, a gente está falando de quantidade de horas trabalhadas.
Variação de quantidade, a gente está falando também de quantidade de unidades produzidas. Então, aqui é quantidade de unidades produzidas e aqui é quantidade de horas, que a gente chama de eficiência. Na de taxa, né, variações de taxa, a gente tem o preço pago pela hora de mão de obra. E aqui na variação do preço da matéria-prima é o quanto se pagou pela unidade da matéria-prima. Então, temos aí lógicas semelhantes, mas nomenclaturas diferentes, né? Variação de quantidade de preço, variações de eficiência e de taxa, que muitos livros chamam de taxa salarial, essa taxa aí, porque se refere à mão de obra. Depois eu vou voltar aqui aos exercícios a partir da quarta questão, né? Vou dar continuidade, depois eu volto. Nesse terceiro ponto, né? Ele trata aí da pré-determinação dos custos indiretos fixos, né? O que é um pouco mais, vou dizer complicado, né? Mas ele tem um ponto especial, não é à toa, né? Como a gente vai ver. A pré-determinação de custo indireto fixo, né? É utilizada, né? Adotada por meio de uma taxa de aplicação de custos indiretos de fabricação, que consiste na fixação por estimativa, o que permite definir o custo de produção antes de serem conhecidos o que se vai gastar, né, de custos indiretos na realidade. Então, quando eu estou estimando, né, eu estou só prevendo que eu vou ter aquele custo, né? Mas na realidade, quanto foi aquele custo? Então, isso seria os reais, né? Então, em atividades cíclicas sazonais, o que há de concentração de certos custos em determinados meses, como manutenção, por exemplo, a taxa de aplicação do CIF pode ser usada para a distribuição uniforme dos custos ao longo do ano. Por exemplo, máquina de fazer sorvete, ela deve ser muito mais utilizada, né, desse final do ano até antes do início lá do inverno, né? Quando começar o inverno, será que ele tem a mesma produção, o mesmo pique? Né? Então, com certeza, essa taxa de manutenção de máquinas vai ser utilizada mais em um período do que em outro. Então, o que ele está dizendo aqui é utilizar essa taxa de aplicação para distribuir melhor esse custo indireto ao longo do ano, porque tem empresas que funcionam, né, especificamente sazonalmente, tá? Em períodos sazonais. Né? Em tal período ela é bem forte, ela vende mais, em outro ela é mais, né, fraca. Já tem empresas que ela é mais constante, né? As vendas são constantes durante todo o ano. Né? Então podemos dizer aí vários exemplos de empresas sazonais, né? Eu lembro sempre do sorvete, do picolé, porque na época de verão, na época quente, se vende muito mais que no inverno, com certeza. Né? Eu não tenho números, né, sobre isso, mas seria interessante até buscar, procurar, se tiver alguma publicação sobre isso, alguma informação, alguma entrevista de algum gestor da área sobre isso. Seria interessante, né? Mas a gente, pelo feeling, né? Pela lógica também, pelo que a gente sente, no inverno se vende muito menos. Né? As pessoas tomam muito menos líquidos gelados no inverno do que no verão, né? Ou tomam muito mais sorvetes e picolés no verão, né? Em vez do inverno. Então, eu considero uma atividade cíclica, uma atividade sazonal. Mas talvez não seja, né? Talvez eles tenham aí outras estratégias e conseguem vender o ano todo, né? Por isso que eu estou colocando aí esse parêntese. Mas só foi um exemplo, né, de atividade sazonal. Se vocês conhecerem outra atividade sazonal, né, que é fortemente exercida em um período, vocês podem citar aí como exemplo no chat ou falar. Então, em vez de apropriar esses custos indiretos apenas as poucas unidades produzidas, naquele período X, ele distribui esse CIF ao longo de toda a produção do exercício. Isso é o que a gente chama de custos indiretos, né? A taxa de aplicação dos custos indiretos, né?
Então, essa taxa de aplicação é adotada com base em percentual da mão de obra direta ou, ou dos materiais diretos, né? Lembra muito o custeio absorção, né? Sempre no rateio a gente utilizava alguma taxa, né? Alguma base para calcular. Mesma coisa vai ser aqui. E aí ele traz um exemplo. Na área de produção, os custos indiretos previstos, né, por certa indústria para o exercício de X2 são esses aqui. Custos indiretos fixos de 600 mil, volume de mão de obra 1.000 horas, custos unitários de mão de obra, da mão de obra, né, 300 horas, custo total da mão de obra, então, 300 mil reais. Então, temos aqui o custo direto fixo e o custo total de mão de obra. Qual seria, então, a taxa de aplicação? Ele somou aí o custo fixo mais o custo total de mão de obra e dividiu pela quantidade de trabalho, né, que ele vai ter, 1.000 horas. E aí ele achou R$ 900 por hora de mão de obra direta. Consideremos que durante o exercício foram consumidas apenas 960 horas de mão de obra e os CIFs incorridos reais somaram R$ 850 mil. Assim, o valor dos custos indiretos fixos aplicados, lançados aos produtos, mas sujeito a ajuste, seria de 960 por hora, né, de mão de obra direta, vezes R$ 900, que é a taxa, né, que você achou, que é igual aí a R$ 864 mil. Logo, a variação entre os custos reais, né, indiretos reais, e os custos indiretos aplicados seria favorável, né, porque na realidade ele gastou muito menos do que estava previsto. É favorável em R$ 14 mil. Pois, né, esses custos reais foram menores do que os aplicados à produção. Então, daria aí uma diferença de 14 mil favorável. Eu não vou cobrar essa parte do custo indireto na prova, né? Na verdade, eu não vou dizer isso, senão vocês vão me cobrar depois. Mas eu irei ver, né? Como é que a gente vai ficar nos exercícios, vai dar tempo de corrigir tudo. E aí, se der, eu cobro. Se não der, eu não vou cobrar. Mas vocês irão ver que quando a gente começar a fazer os exercícios, né? Ele vai ficar simples. Mas não é difícil não, né? Ele é um capítulo curto, né? Algo bem direto, que tem fórmulas, que vocês não vão ter dificuldades. Variação de volume, né? De quantidade. Há uma variação na taxa de aplicação, preço, né? Decorrente do número de horas previstas. Se o número correto de horas, 960, fosse aplicado ao cálculo, a taxa teria sido de 925 horas por mão de obra direta. Por isso, esta é a variação total de volume. Então, a variação total de volume seria de R$ 24 mil. Ou então, a indústria aplicou CIF de 960 horas de mão de obra direta vezes R$ 900, que dá 864 mil. Porém, se o cálculo considerasse a taxa correta, seriam aplicados 888. Portanto, a variação é desfavorável em 24 mil. E aqui ele traz a variação dos custos e uma tabela, né, falando que no volume houve uma variação desfavorável, nos custos houve uma variação favorável e no total uma variação favorável. Mas vamos fazer um exercício aos poucos, né? Primeiro pela variação da matéria-prima e mão de obra e depois a gente entra nos custos indiretos fixos. Então, primeiro vamos fazer um exercício para a gente fixar o assunto e em seguida, né, eu passo para vocês resolverem também sozinhos um exercício.
Só um minuto que eu vou abrir aqui o exercício e vou responder juntamente com vocês. Eu vou mandar para vocês a foto no chat. Vou mandar agora. Pronto, mandei. Deve estar chegando aí, está carregando para enviar. Chegou Chegou, para mim chegou. no Teams, né?
Chegou também para mim. Então vocês vão observar aí, tá virado. Deixa eu baixar ela. Cadê a opção que ele dá? Ah, tá aqui. Então vocês vão ver aí, eu tô baixando aqui para conseguir virar ela. Eu editei ela, virei e mandei no grupo do Zap. Posso Certo. fazer aqui, então, enviar no Teams. Pode enviar aqui de novo, então, já. Que eu não tô vendo ela baixando, não. Tentei, mas eu não vi ela baixando. Enquanto isso, deixa eu ler aqui rapidinho ela para vocês. Ela diz o seguinte: o exercício 27.2, ele diz o seguinte: a Pimpolho Indústria e Comércio produz, entre outros produtos, já se abriu, mandou, deixa eu ver se abre. Né? Então, a Pimpolho Indústria e Comércio produz, entre outros produtos infantis, obrigado, Jas, creme dental com sabor de frutas, com os seguintes custos para cada tubo. Então, eu tenho aí, já caiu muita questão dessa, assim, parecida no CFC, viu? Se vocês observarem lá nas provas anteriores, vocês vão ver que já caiu vários tipos de questões nessa mesma lógica lá no CFC. Então, preste atenção. Né? Vamos aprender esse assunto, porque ele cai, né, nas provas. Então, vamos aprender de verdade. Qualquer dúvida, vocês perguntem nos exercícios. Ainda temos a próxima aula. Então, aproveitem aí para tirar as dúvidas agora. Sumiu. Apareceu de novo. Então vamos lá, né? Vamos ler aí. A Pimpolho Indústria. Torcido para vocês também, para mim tá tão distorcido. Agora foi. A Pimpolho Indústria e Comércio produz, entre outros produtos infantis, creme dental com sabor de frutas, com os seguintes custos para cada tubo. Então, eu tenho aqui material direto, né, 35 gramas a 6 centavos por grama, mas na realidade ele utilizou 36 gramas por produto a 8 centavos a grama. A mão de obra direta tinha aí 12 minutos, né, previstos a 12 centavos o minuto, mas na realidade ele gastou 9 minutos por cada produto vezes 12 centavos, que é o preço aí real, né, desse produto. E aí pede para calcular por unidade as seguintes variações e indicar se a variação é favorável ou desfavorável. De eficiência no uso do material, de preço na compra do material, mista no custo do material, de eficiência no uso da mão de obra, de preço, né, que a gente chama de taxa salarial, da mão de obra, e mista no custo da mão de obra. Aqui não tem ainda os custos indiretos, a gente está trabalhando apenas com material e mão de obra, né, que é o que é mais simples, é mais fácil. Né, vamos focar nele aqui de início. Quando vocês estiverem prontos para ir para a próxima, a gente vai. Então, ele quer saber aqui
qual é o custo padrão? Qual é o custo real de cada um? Quer saber o total? Quer saber se foi favorável ou desfavorável essa variação total, variação da quantidade, variação do preço e a variação mista? Se ela for favorável, vocês colocam aqui um F. Se ela for desfavorável, um D. Quando é que ela é favorável e desfavorável? Eu expliquei, vocês lembram? Eu vou deixar vocês responderem esse exercício. Vou dar um tempo para vocês tentarem aí, com base no capítulo que vocês leram, que essa parte é bem simples, vocês resolverem esse exercício. Antes disso, só vou dar uma dica, né, para a gente amarrar bem as fórmulas. Para isso, deixa eu compartilhar aqui o quadro. Me digam aí se vocês vão conseguir enxergar o quadro ou não. Deixa eu abrir ele aqui. É importante ou não é controlar o que previa e o que realmente foi gasto? É super importante. Só de você saber, né, o quanto você planejava gastar e o quanto você realmente gastou de cada item é fantástico. Já imaginou você calcular o custo do... Você vende cupcakes em casa, brownie, né? Tem muito aluno vendendo, alguns alunos que vendem, fazem lanche, coxinha e tal. Se você calcular, né, o tempo que você gasta, se você paga alguém por entra nesse caso da mão de obra direta. Eu previ gastar X reais a hora, mas a moça lá cobrou mais, R$ 1 a mais por hora. Ou eu previa gastar X horas, mas ela teve que ficar. Você estava pagando X reais em 1 quilo de chocolate, meio amargo, e aumentou X centavos. É esse exemplo. E aí, quando você calcula, você vai saber, né, todas essas diferenças, né? Vai ter todo esse controle. Então, deixa eu ver aqui se vocês estão me vendo aí, estão vendo o quadro, me digam aí. Bonito vai ser escrever aqui, né? Mas me digam aí se vocês estão enxergando esse quadro. Estão enxergando? Para mim fica preto. Para mim também, professor, fica tudo escuro. Então, eu vou fazer o seguinte: eu vou abrir no Word. Deixa eu só tentar mais essa vez. Se não abrir aí para vocês, eu vou pro Word mesmo. Estão vendo agora? Não, né? Estão vendo agora? Não, permanece escuro. Então Ó, eu vou abrir no Word mesmo, ou no Excel. Eu só vou fazer o resuminho das fórmulas para vocês, porque aí a gente amarra direito, né, as variações.
Bem, estão conseguindo enxergar o Excel, né? Professor, para mim não está aparecendo, não. Nem o Excel. Tá tudo preto. Então, eu vou sair e entrar de novo. Deixa eu ver aqui. Eu não sei se é minha internet. Mas se for para Aqui todo mundo. tá aparecendo. Tá aparecendo Ah, o Excel, né? isso, Excel. Ah, então agora tá para todo mundo. Então vamos lá. A gente tenta sair e entrar de novo, Tá, vou fazer isso. porque às vezes é isso. Quando você sai e entra, ele volta ao normal. Então temos aí, né? A gente tem que focar em quê? Na matéria-prima. Vamos focar só nesses dois iniciais, né? Matéria-prima e depois a mão de obra. Então, na matéria-prima temos variação da quantidade, variação do preço. Qual é a fórmula da variação da quantidade? Vocês lembram? Então, vai ser preço padrão, quantidade padrão menos quantidade real. Independente dessa ordem aqui, se der negativo ou não, não importa. O que vai importar para vocês é se o real for maior que o padrão ou não. Né? Então, se o real é maior que o padrão, é desfavorável. Se o real é menor que o padrão, é favorável. Então vocês têm que se ligar nisso aqui. É isso que vai definir se ele é favorável ou desfavorável, não o sinal. Então, na matéria-prima temos, né, a variação da quantidade, aí eu deixo o preço padrão, e quem está variando é quem? A quantidade. Quantidade padrão vezes quantidade real. Na variação do preço, quem varia é o preço. Então, eu vou considerar aqui quantidade padrão, preço padrão menos preço real, ou o contrário, né? Tanto faz. E aí, para fechar tudo, eu vou trabalhar com a mista. Variação mista. Que nada mais é do que a multiplicação dessas duas variações aqui. A da quantidade e a do preço. É assim que a gente faz. São 3 para cada um. Na matéria-prima, na mão de obra. Agora vamos para a mão de obra. Na mão de obra vai ser essa mesma lógica, tá? Real maior, real menor. Esse real aqui é quantidade, é preço, o que for real, o que for padrão. Né? Tá dentro dessa mesma lógica. O que vai mudar aqui é a nomenclatura, mas também a mesma lógica, né? A variação da quantidade aqui, que é a quantidade de horas, eu vou chamar de quê? Eficiência. E a variação do preço na mão de obra eu chamo de taxa salarial. E aí aqui vai ser a mesma coisa, minha gente. Não pense que são 6 fórmulas diferentes, porque só muda a nomenclatura. Em vez de preço padrão aqui, eu vou chamar de taxa padrão. Em vez de quantidade padrão, eu vou chamar de horas, né? Ou taxa de eficiência padrão. Mas aqui geralmente a gente chama de horas, né? Horas padrão e horas reais. Quantidade de horas padrão, horas real. Aqui eu vou ter a hora padrão. Preço padrão é a taxa padrão vezes menos taxa real. E aqui então, só muda
a nomenclatura, mas a lógica é a mesma. Então é isso aqui que vocês vão ter que, por enquanto, se apegarem. São essas fórmulas E como se e eu essa. deixar aí visível aí por um minutinho só, pode ser? Posso. Eu até diminuí o zoom para vocês enxergarem o todo. Obrigado, professor. Além de Luiz e Jace, alguém estava mais ou assistiu online a apresentação de ontem? Eu assisti, professor. Viram como a análise das demonstrações é muito importante. Principalmente, vocês vão lembrar, vocês da turma da noite, porque eu acabei pegando essa disciplina na turma da noite, né? Teve um probleminha e eu tive que substituir um professor e eu acabei pegando essa cadeira que nem estava prevista, né? Para ensinar vocês e acabei ensinando a análise das demonstrações. E aí, eu até falei lá, né? Da aluna, que também vocês vão lembrar, a Débora, que estudou com a gente lá, na análise. Foi muito bem, por sinal, né? Então, Vocês estavam lá assistindo, acho que vocês viram. Como é importante fazer a análise, né? Dos números que a gente registra. Que isso é muito mais importante do que o próprio registro. Né? Se o registro se automatiza, você vai ter que explicar. Anotado aí. 40 segundos. Eu vou colocar aqui como fórmula. Eu vou enviar isso para vocês. Vou colocar. Eita, eu vou colocar exercício 27.2, porque eu já vou colocando todos os exercícios que a gente resolveu aqui na mesma planilha para ficar enviando. Ok? Aí vocês vão fazendo aí esse exercício para sentir aí como é que tá o entendimento de vocês sobre esse assunto, de acordo com o capítulo passado. Em seguida eu corrijo para a gente fechar essa parte aqui. Não é difícil, vocês vão ver.